Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a navegação do Rio Madeira, a abertura do Rio Amazonas à navegação internacional. É o nosso tópico número 4, que está lá na apostila de vocês, na página 19. Gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, dá um tempinho, enquanto vocês vão pegando a apostila de vocês para a gente poder acompanhar esse conteúdo novo, eu gostaria de aproveitar e pedir para vocês para, ao assistir esse vídeo, dar um like lá para a gente, compartilha ele, se vocês puderem compartilhar, comentem, que é importante vocês comentarem também o vídeo, até para a gente saber se a aula está sendo boa, tá? Apesar dos poucos recursos que a gente tem aqui de audiovisual para poder trabalhar para vocês, para poder fazer com que essa aula chegue até vocês, é importante a gente saber no que a gente pode melhorar. Outra coisa importante, se inscrevam no canal se for possível, tá bom? Isso ajuda o vídeo a ficar um pouco mais tempo disponível para vocês. E inclusive para a gente mesmo, quando eu preciso puxar o vídeo, isso facilita bastante a quantidade de pessoas que assistem o vídeo. Os views é importante, porque o YouTube ele trabalha com essa questão. Não é uma questão ligada a dinheiro, não é, até porque nós utilizamos o YouTube com a finalidade de poder levar o conhecimento até vocês, de levar o nosso trabalho até vocês, as nossas aulas até vocês. E para essa finalidade eu já recebo um pagamento, eu já sou assalariado. Então não é essa questão, não é por uma questão de ganhar dinheiro. Tem muita gente que vive disso no YouTube, não é o nosso caso, tá? Dito isso, a gente vai para o nosso conteúdo. Muito obrigado pela paciência de vocês até aqui. Então, o Rio Madeira era importante para a navegação, para os portugueses, foi extremamente importante. Foi fundamental, eu diria. Vindos de São Paulo, de Piratininga, os bandeirantes fizeram esse caminho, né? Navegando pelos principais rios, né? O Paraíba do Sul, o Tietê, subindo o Paraná, o Paraguai, o Guaporé e chegando até o Rio Madeira. Quem fez esse tipo de navegação, primeiro fazer essa viagem inteira, passando pelo Rio Madeira, né? E indo até a cidade de Cametá, navegando pelo Amazonas, foi Raposo Tavares, tá? Mas outros tinham feito esse tipo de navegação antes dele. Por exemplo, você vai ter, por exemplo, Francisco Orellana. Francisco Orellana navegou por a extensão do Rio Amazonas, né? Chegando até a sua foz, né? Lá na sua nascente, da sua nascente até a foz. Na realidade, ele veio, né, da foz em direção à nascente do Rio Amazonas. O Pedro Teixeira também, que é um português que na época, viajante, também fez essa viagem. Só que o Pedro Teixeira, ele demarcou território para a coroa portuguesa. Mais tarde, as atas da viagem, os diários do Pedro Teixeira vão servir de base, de prova, para que os portugueses digam, olha, nós estivemos aqui primeiro, nesse território. Tá, o Tratado de Tordesilhas dizia que essas terras pertencem aos espanhóis, ok. Só que eles tinham uma espécie de lema entre eles, né? De cláusula entre eles, do Conselho Ultramarino, né? Que era um conselho formado por essas nações que tinham a capacidade de navegação em outros lugares do mundo, né? Portugal e Espanha eram essas grandes potências, não, a gente não pode esquecer disso. Eles tinham uma espécie de cláusula desse conselho ultramarino que se chamava ut possidetis, a terra pertence a quem ocupa. Então quem chegar primeiro e ocupá-la passa a ser dono, mesmo havendo na época o chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, como vocês sabem, ele previa que as terras a 370 léguas, né, a oeste das ilhas de Cabo Verde pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal, né? Então,
O Tratado de Tordesilhas ele era obedecido? Era, mas isso não impedia a coragem e a sagacidade dos navegantes portugueses e espanhóis. A esperteza deles, né? Principalmente o desejo pela riqueza, né? Por descoberta de riquezas. Isso era muito importante, certo? Importante a gente compreender isso. Muito bem. Isso vai continuar durante os séculos, século XVI, o século XVII, o século XVIII, o século XIX. Os monarcas portugueses vão ficar muito preocupados porque a partir da União Ibérica, né, acontece, por exemplo, um relaxamento desse Tratado de Tordesilhas. E aí, durante esse período, os portugueses tiveram maior liberdade de adentrar o território, né, ultrapassando as linhas do Tratado de Tordesilhas, fundando vilas e cidades, conquistando territórios. Isso, mais tarde, vai gerar uma pendência entre Portugal e Espanha, um litígio, né, uma ação judicial entre ambas as nações, né? Só que isso será resolvido, certo? Isso vai ser resolvido. Essa situação irá se resolver. Muito bem. O que fez com que isso se resolvesse, como vocês bem sabem, a gente já tratou, foi o tratado, né, o Tratado de Madrid, que fez com que as áreas em que fossem sido colonizadas por Portugal durante o período da União Ibérica fossem respeitadas como território português. Demorou muito tempo para que isso acontecesse, tanto que a União Ibérica começa em 1580, termina em 1640, e de 1640 a 1750 nós temos aí 100 anos, né, para se resolver essa situação entre as duas nações. Mas se resolveu. E como que ficou a situação da navegação, professor? Bom, nós vamos dar uma olhadinha aqui, né? As atas, elas determinaram, as navegações foram necessárias, vilas e cidades também nasceram aqui na Amazônia ao longo dos rios, principalmente do Rio Madeira, do Rio Amazonas, que é afluente do Amazonas, o Rio Madeira, né? Cidades surgiram. Santo Antônio do Rio Madeira foi fundada pelos portugueses, né? Por uma questão de necessidade, de proteção territorial também. Na época do governo de Dom José I, houve a necessidade de um sistema de fortificações que guardasse a fronteira contra os invasores. E os invasores aqui não são os invasores da Europa, não são invasores tão distantes, são os vizinhos espanhóis, né? Eram europeus? Eram europeus, mas eram os donos do território do lado, né? Do quintal do lado. Então, eles ficavam sempre observando para ver se Portugal não ia dar mole e eles poderiam adentrar o território. Havia também uma certa crença de que a região do oeste amazônico era povoada de milhões de riquezas, de muito ouro, de cidades mitológicas perdidas, enfim, toda uma crença de que existia cidade de ouro, uma espécie de Eldorado, e não apenas uma, mas várias, né? Ninguém encontrou nada disso até hoje. E todo mundo sabe que o ouro que existe no Madeira é um ouro que vem sendo arrastado pela cordilheira, pelos Andes, né? E é trazido pela força das águas, né? Das enchentes e da própria correnteza do rio, e se deposita na região mais baixa, nas regiões mais baixas, na bacia, né? Na região mais de planície que o rio possui, né? Nós sabemos disso. Muito bem. Vendo um pouquinho sobre isso, lá na página 20 de você está dizendo assim: a história da capital de Rondônia, Porto Velho, que se tornou município em 1914, quando ainda pertencia ao estado do Amazonas, tem como eixo condutor o Rio Madeira. Isso é verdade. O Rio Madeira é um dos principais meios de comunicação e de transporte de pessoas e mercadorias. Tá? Isso é muito importante para concurso público. Também chamada de a Pérola do Madeira. É um apelido bem recorrente
Por exemplo, a cidade de Guajará-Mirim é conhecida como a pérola do Mamoré, né? Porto Velho é conhecida como a pérola do Madeira, né? Pérola, para quem não sabe, é uma pedra preciosa, né, que se forma dentro de uma concha, né, no oceano. A cidade nasceu da necessidade ou da ousadia de se vencer o obstáculo hidrográfico. Hidrográfico seria o rio, né? No início do século XX, a borracha era a principal fonte de riqueza e as cachoeiras do Madeira, cerca de 380 quilômetros de extensão, era um empecilho à sua exploração. Então, para poder contorná-las, constrói-se a estrada de ferro Madeira-Mamoré em decorrência dela e feita a ocupação desse espaço, surgindo um agrupamento populacional que vai dar origem à capital rondoniense, é verdade. Ela fica, a empresa acaba se colocando 7 quilômetros abaixo, né? Aonde seria mais fácil para poder alocar a empresa que iniciaria a construção da ferrovia, mas na época não havia qualquer possibilidade, por exemplo, de uma cidade aqui, não havia cidade. Havia apenas o pátio da ferrovia, da empresa que construiria ela. A estrutura mesmo urbana não estava aqui alocada em Porto Velho. Essa estrutura estava alocada em Santo Antônio do Rio Madeira, 7 quilômetros acima. Certo? Muito bem. Então vamos lá. O Rio Madeira nasce na Cordilheira dos Andes e ali inicia sua descida, seguindo em direção ao norte para o encontro com Guaporé. O curso natural faz com que ele chegue a Rondônia, onde se transforma num rio de planície que traça uma divisória entre dois países, Brasil e Bolívia. O rio recebe este nome porque no período de chuva o seu nível sobe e inunda grandes porções da planície florestal, trazendo troncos e restos de madeira que são negociadas e transportadas às custas dele. Muito bem, não é só por isso não. Os indígenas já chamavam ele de Caiari, Rio Caiari. Caiari, né? Apontavam para o rio e chamavam de Caiari. E qual é o significado de Caiari? Não é o nome da água mineral e muito menos do bairro. Caiari significa tronco sobre as águas. Então é o significado real, né, do rio, né? Muito bem. Em 15 de janeiro de 1873, Dom Pedro II assinou um decreto-lei chamado de 5.024, autorizando navios mercantes de todas as nações a subirem o Rio Madeira. Então era possível, a partir de agora, com o decreto do imperador Dom Pedro II. Muito em função do comércio e da pujança que tinha. Porto Velho estava começando a se desenvolver, Santo Antônio do Rio Madeira estava começando a se desenvolver, tinha um desenvolvimento. Sério, professor? Sério, para os padrões da época, era uma cidade em desenvolvimento. Não a cidade de Porto Velho ainda, Santo Antônio do Rio Madeira. Quando Dom Pedro II faz esse decreto, não existe a cidade de Porto Velho, em 1873. Vocês acabaram de ver que ela é de 1914. Na realidade, ela começa a surgir alguma coisa em Porto Velho a partir da construção da ferrovia, que só se conclui em 1911. Em 1911 dá para falar alguma coisa de Porto Velho, tanto que em 1914, 11, 12, 13, 14, 3 anos depois você tem a cidade de Porto Velho sendo reconhecida como cidade, né, por meio de decreto. Mas em 1873, Santo Antônio passa a fazer parte do circuito de navegação nacional, passa a ter uma importância para o país, né? Muito bem. Em decorrência, foram construídas modernas instalações de atracação em Santo Antônio, que passou a ser denominado de Porto Novo. Porto Novo. Hoje, esta localidade é apenas um bairro da capital. O Porto Velho
dos militares continuou a ser usado por sua maior segurança, né? Mais fácil de atracar, né? Tinha maior facilidade. Esse porto, que não era o Porto Novo, era um porto mais antigo, é chamado de Porto Velho, né? Apesar das dificuldades operacionais e da distância até Santo Antônio, ponto inicial da estrada de ferro, Madeira Mamoré, aí vem a figura do Percival Farquhar, que é um dos principais, digamos assim, empreendedores que estiveram aqui na época para a construção da estrada de ferro. Percival Farquhar teve vários empreendimentos no Brasil, mas um dos mais conhecidos, pelo menos para nós aqui, foi a ferrovia Madeira Mamoré. E depois a companhia de navegação, que ele queria para ele, né? Ele não era bobo nem nada, ele queria uma companhia de navegação só para ele. Muito bem, proprietário da empresa que conseguiu concluir a ferrovia em 1912. Desde 1907, usava o velho porto para descarregar materiais para a obra. E quando decidiu que o ponto inicial da ferrovia seria aquele, já na província do Amazonas, tornou-se o verdadeiro fundador da cidade, que receberia o nome de Porto Velho. Mas em que contexto essas mudanças no cenário amazônico estavam ocorrendo? Olha só, pergunta boa que o texto faz aqui na página 21. Vamos lá? Vamos acompanhar? Após décadas de relativo anonimato, no século XIX, a Amazônia ressurge como polo de interesse envolvida por uma visão edênica do mundo tropical, que foi característica do romantismo, que permeava a cultura europeia daquele século e que a contraposição ao industrialismo reforçava o mito do retorno à natureza. Ou seja, é aquela coisa ainda do período vitoriano, que você tinha natureza e que você deveria conquistar a natureza usando a tecnologia que na época estava começando a se desenvolver. Eu não estou falando da nossa tecnologia de hoje, eu estou falando da tecnologia lá do século XIX, século XX, né? Um mundo tecnocrático, um mundo que desembocou no que a gente vai chamar de Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, tem um filme fantástico que trabalha com isso, chamado A Sombra e a Escuridão, que trata sobre um tenente do exército inglês que precisa ir até a África para construir uma ponte, mas o problema é que lá tem uns espíritos devoradores de homem. Na realidade são leões imensos que comem os trabalhadores e que eles não dão mesmo fôlego para eles. E aí eles ficam com medo, dizendo que são espíritos malignos que existem ali e que devoram o povo. E ele precisa, na realidade, são de bons caçadores para caçar os leões. Esse que é o grande ponto. O filme trabalha muito com isso, um filme com Val Kilmer, Michael Douglas, vale a pena assistir. Esse filme, ele traz muito dessa atmosfera para dentro da nossa realidade. Esse modelo estava começando já a ser repensado. Ele já não tinha mais grande poder, ele já não tinha mais grandes pessoas que o admiravam. Esse sistema estava começando a cair em decadência. Esse é o conceito. Que sistema, professor? Esse sistema de levar, por exemplo, grandes obras para lugares totalmente inóspitos e que não tinham condições nenhuma. Quando você passa pela Baixa do Abunã, você vê o quão louco o quão megalômana. É megalomania pura construir uma ferrovia num lugar tão inóspito daquele. O mínimo que ia acontecer ali é os trabalhadores morrerem de malária, serem mortos por indígenas ferozes. E as coisas não andarem certo. Isso era um aspecto importante a ser observado e eles não se davam conta disso. Impressionante. Mas foi construída a ferrovia. Gastou bilhões do orçamento da União, do orçamento do Brasil. O Brasil pegou vários empréstimos vultuosos com a Inglaterra para construir uma ferrovia que de fato pouco serviu para ela, né? Mas assim, e isso serviu basicamente para favorecer a navegação. Sabe por quê? Porque não tinha como navegar no Rio Madeira em toda a sua extensão por causa
dos trechos encachoeirados. Tinha que contornar por terra, e contornar por terra significava passar pelos trechos encachoeirados por meio de uma ferrovia, que ligava, na época, se a gente for pensar bem, nada a lugar nenhum, mas ligava Guajará-Mirim a Porto Velho. Na época, Santo Antônio do Rio Madeira, vamos lá, né? Não tinha Porto Velho. Santo Antônio do Rio Madeira é Guajará-Mirim. Já que o ponto final da ferrovia era aqui, né? Onde é a nossa praça, Madeira Mamoré. Mas ali era o ponto final, a cidade não ficava ali, a cidade ficava em Santo Antônio. Conseguem visualizar, pensar nisso? E na importância que isso tinha? Mas a população daqui meio que não... Ferrovia aqui? Pra quê? Né? As pessoas meio... Depois foram surgindo pequenas vilas, pequenas cidades ao longo da ferrovia, que com o tempo, com a ferrovia, esses lugares foram abandonados. O governo várias vezes tentou colonizar essas regiões, transformou em assentamentos agrícolas, né, como a colônia do Iata, como São Murtinho, enfim. Vários lugares, vários lugarejos foram produzidos por força do Estado, do governo, inclusive o governo de Getúlio Vargas criou colônias agrícolas para ajudar na época, para movimentar, para ver se não deu certo, não funcionou, foi um empreendimento quase que natimorto, né? Durou alguns anos, algumas dessas vilas agrícolas duraram algum tempo, depois caíram no esquecimento, morreram junto com a ferrovia, infelizmente. Isso é importante a gente compreender também. Mas a razão pela qual a ferrovia foi construída, por isso que ela está aqui. Professor, mas afinal de contas, está falando da ferrovia ou está falando do sistema de navegação? Estou falando do sistema de navegação. Só que sem a ferrovia, isso não era possível. Não tinha como você botar uma embarcação enorme na cabeça e rodear pelo barranco e ir para o outro lado e continuar navegando. Não tinha como. Você precisava sair daquele trecho de cachoeira que vai de Porto Velho até Guajará-Mirim. De Guajará-Mirim para lá, tudo é tranquilo, é campo aberto, digamos assim, a hidrovia está aberta para passagem dos navios e eles ganharem o oceano. Porque foi para isso que ele foi construído. Os ingleses tinham interesse, os americanos tinham interesse, os brasileiros também tinham interesse. Só que todo mundo quer mamar na grande teta da grande mãe chamada Brasil. Esse que é o problema. Os empresários estrangeiros, eles tinham interesse. Eles tinham capital. Mas eles não estavam interessados em investir o seu capital num projeto que eles não tinham certeza que iriam ganhar muito dinheiro. Eles não tinham essa certeza. Então, o que acontecia? Eles ficavam muito à mercê desse modelo. Olha, o Estado vai investir? O governo brasileiro disse, olha, eu não tenho dinheiro. E essa é uma das razões pelas quais eu sempre questionava isso quando era aluno para os professores de História de Rondônia. Eu questionei, inclusive, isso para o meu professor de História de Rondônia uma vez, professor Suami Vivekananda Lacerda de Abreu, hoje secretário de Educação do Estado. Se ele estiver vendo esse vídeo, um grande abraço para ele. Mas na época eu questionei, professor, por que nunca houve interesse dos empresários brasileiros? Tinha tanto empresário brasileiro, só que o empresário brasileiro ele se acostumou a ficar agarrado na teta do governo. Se ele não tiver muito dinheiro para ele gastar do jeito que ele quiser e ele devolver quando ele achar que deve e com juro bem baixinho, ele não quer. Ele não quer. É a cara da burguesia brasileira isso. Entende? Eles são totalmente... Eles odeiam o governo que dá dinheiro para pobre, que alimenta pessoas com fome. Mas eles adoram governos que abrem a mala e deem dinheiro para eles sem perguntar quando que eles vão poder pagar. É a cara da elite brasileira isso.
É um dos grandes problemas do Brasil. O Brasil, ele tem um grande problema. Não existe conspiração internacional para destruir o país, ou para acabar com o país, ou para consumir o país. Não, a grande prova disso é que os americanos e ingleses vinham investir, mas eles percebiam que não era bom negócio, eles pegavam a malinha deles e iam embora. Nunca quiseram ficar com nada. Você viu alguém aqui cercando a Amazônia e tomando a Amazônia? Nunca houve isso, de fato. Isso sempre foi uma narrativa fantasiosa. É fantasioso. Vamos ser claros, é fato. É uma narrativa fantasiosa. Até porque os ingleses, por exemplo, eles tinham uma característica muito própria deles de estabelecer. Eles perceberam que não era bom negócio. Eles já tinham feito o que eles poderiam ter feito no Brasil, eles já fizeram na Ásia, fizeram na África. Eles não queriam se meter aqui. Eles deixaram para os americanos. Só que os americanos também eles têm o jeito deles. Se for para chegar aqui, pegar a dúzia de ovos que está debaixo da galinha, do ninho da galinha, né? E ir embora sem pagar, beleza. Se for para pagar, opa, a gente não quer, eu vou atrás de um mais barato. Eles estão errados? Não, eles não estão. É o do jogo político internacional. Se vocês forem olharem, por exemplo, a China hoje, a China faz muito parecido com o que os Estados Unidos faz. Tá? Eu confio nos chineses mais? Não, confio em ninguém. Nem em chinês, muito menos em americano. Você tem que ter uma forma de tratar com seu adversário econômico de maneira respeitosa, que ele te respeite também, que você possa vender para ele, que ele te pague devidamente. Só isso. É assim que tem que ser as relações internacionais. Você não tem que ser engraxate de ninguém, ser sabujo de ninguém. Entendeu? Não precisa ser cão vira-lata de ninguém. Não há necessidade disso. E durante muitos anos, o próprio imperador Dom Pedro II, ele nunca foi capacho de ninguém. Ele nunca deixou que o Brasil fosse capacho de ninguém. Ele estabeleceu relações comerciais liberais do Brasil com os adversários. Isso é um fato. Isso é um fato. O Brasil sempre teve boas relações com seus adversários comerciais. E foi assim. Porque aqui, o que aconteceu? Ele deu a companhia de navegação do Amazonas, por exemplo, pertenceu a um brasileiro. O Irineu Evangelista de Souza. Quem é Irineu Evangelista? O Barão de Mauá. Que alguns personagens do Império odiavam ele, detestavam ele. Mas ele era um amigo do Imperador Dom Pedro II. O Imperador Dom Pedro II confiou nele, passou a companhia de comércio para ele. Só que depois o Imperador Dom Pedro II tirou essa concessão dele. E para que a concessão? Porque a concessão, na realidade, não era só uma concessão, era um monopólio. Ele tinha o monopólio, e monopólio faz muito mal para qualquer país capitalista. Sabia disso? Quebrar monopólio é extremamente importante. Por quê? Porque dá possibilidade das pessoas escolherem o que elas querem. O melhor preço, o melhor produto. Se tiver só um disputando o mercado, você está lascado. Já imaginou se só existisse Coca-Cola no Brasil? Só Coca-Cola? Muitos de nós, o consumidor seria prejudicado. É simples assim a análise, tá certo? Não tem que inventar muita coisa. O monopólio ele é extremamente bom para quem é dono dele, mas para quem precisa dele, quem precisa comprar, é extremamente danoso. Extremamente danoso. Política de monopólio faz muito mal para o país, principalmente para as pessoas que são assalariadas e dependem desse tipo de produto. Tá? Então, quanto menos monopólio, quanto mais o mercado for aberto, melhor. É melhor. Do que adianta você privatizar o setor elétrico se é uma empresa só que explora? Você vai ser roubado por ela. É o que acontece com a Energisa. Por que eu sou radicalmente contra privatização do setor elétrico? Eu era contra. Por causa disso. Se fosse para dividir o setor elétrico entre várias empresas, beleza. Sou totalmente a favor, porque isso é haver concorrência. Havendo concorrência, isso diminui o valor, diminui o preço.
Não, você vai, privatiza e entrega para uma empresa. Ou seja, ela vai te explorar. Vai roubar o governo e vai roubar o povo. Porque ela inventa 1000 coisas para dizer, que eu invisto muito. Investe nada. Ela pegou toda a estrutura é a mesma. Entendem? Por exemplo, uma concessão de hidrovia. O que o cara tem que fazer lá? O rio está lá. Foi a natureza que fez o rio. Ele no máximo vai estabelecer alguns atracadores. O cara não faz porto todo dia. Faz porto uma vez só. O porto, por exemplo, de Porto Velho, ele é flutuante, é de metal. Ele só precisa de quê? O que ele precisa de vez em quando? Uma manutenção, uma tinta. Muito pouco. O flutuante, o porto ele é flutuante, ele vai de acordo com a cheia e abaixo do rio, né? Fantástico isso. Espero ter vindo até aqui, pessoal, para a gente ter falado sobre a questão da navegação, tá certo? Nós paramos aqui na página 21. Ela foi extremamente importante, esse processo de navegação, para Porto Velho, foi muito importante, ajudou muito o desenvolvimento de Porto Velho. Esse decreto do imperador Dom Pedro II ajudou muito o desenvolvimento de Porto Velho, antes, né, Santo Antônio e depois de Porto Velho. Eu não estou aqui fazendo política dizendo que monarquia é legal, não é nada disso. As atitudes do imperador naquela época foram boas, foram prósperas, né? No nosso próximo encontro, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão do desenvolvimento, né, regional. A gente vai falar sobre o desenvolvimento regional, tá certo? E fica aqui para vocês darem uma olhada na página 22 de vocês, que é muito mais a continuidade desse processo de desenvolvimento, tá? Porque fala um pouquinho, eu falei aqui do Mauá, né, tá localizado aqui na página 22, a gente falando do Mauá, e também a navegação internacional em 1866, que ele perde depois o monopólio da navegação. Primeiro foi dado a ele a concessão, depois o imperador Dom Pedro II abre até por causa do final da Guerra do Paraguai, né, para favorecer o desenvolvimento econômico daqui da região também, né, e dos nossos parceiros, nossos vizinhos, né. Ele tinha uma boa relação com o general Pando, que era o presidente da Bolívia, né, o imperador Dom Pedro II, e adiante você vai ter o desenvolvimento de outras cidades, como Manaus, por exemplo. Manaus se desenvolveu muito em função do comércio, e graças à maneira como o imperador Dom Pedro II, apesar de muito pouca margem para fazer alguma coisa, ele tinha pouca margem, tinha poucos recursos para investimento aqui nessa área, não havia ainda, o Brasil não era essa potência econômica que ele é hoje, né? E assim, o que a gente produzia de maior que trazia grandes divisas para o Brasil era café. O que é o café na mesa da maioria das pessoas? Aquilo que você toma depois da refeição no mundo, né? Então, o Brasil era potência vendendo café, que é uma coisa que a pessoa pode passar sem. E a borracha, que a partir de 1870 começa a se desenvolver. Essa foi uma das razões, foi por causa do primeiro ciclo da borracha. Ele tinha visão, o imperador Dom Pedro II. Ele sabia que a borracha seria algo que trazia muita riqueza para o país, né? Então ele já estava começando a pensar nisso. E tem mais, esse decreto de 1873 favoreceu muito as relações comerciais do Brasil com a Bolívia por causa da produção gomífera, né? Da extração do látex. Então a gente fica por aqui, pessoal, na página 22, ao final do nosso texto, e a gente se vê. Na sequência nós vamos ter atividades, tá? Grande abraço a todos.